Meu nome é Isabela Costa e aos 31 anos eu finalmente parei de implorar por aprovação das pessoas que se autodenominavam minha família. A ficha não caiu em um momento dramático, com portas batendo ou despedidas chorosas. Ela chegou discretamente, se instalando nos meus ossos em uma terça-feira de manhã, enquanto eu traçava um delicado padrão de samambaia na omoplata de uma cliente. Hoje estou no meu estúdio em Curitiba, rodeada pela vida que construí sem eles. A luz do sol entra pelas janelas que vão do chão ao teto, projetando arco-íris de prisma em meus rascunhos. Meu cabelo azul petróleo, verde azulado, capta a luz enquanto me inclino sobre minha mesa de trabalho, organizando as tintas para os agendamentos do dia. Desenhos botânicos cobrem as paredes. Minha assinatura, que me rendeu tanto reputação quanto uma lista de espera. Samambaias delicadas se abrem em telas. Rosas selvagens escalam treliças imaginárias e plantas esquecidas da Mata Atlântica encontram a imortalidade na minha arte. Meus dedos estão manchados com vestígios de tinta que nunca somem por completo. Bato no livro de agendamentos. 10 anos se passaram desde que troquei a perfeição sufocante de Alphaville. São Paulo, pelo abraço da natureza de Curitiba. 10 anos desde que parei de tentar me encaixar no molde da família Costa e comecei a esculpir o meu. O contraste entre meu vibrante espaço de trabalho e o lar rígido que moldou minha infância não poderia ser mais gritante. Em Alphaville, São Paulo, a mansão imponente de 4 suítes que abrigava a família Costa era um monumento à respeitabilidade. O gramado era meticulosamente cuidado. As cercas vivas aparadas em alturas idênticas e os canteiros de flores cultivavam cores coordenadas aprovadas pela Associação de Moradores. Nada crescia selvagem ali. Nada era permitido. Papai, nunca pai, sempre Papai Carlos ou o Sr. Carlos, construiu sua prática de advocacia tributária em cima de reputação e aparência. Seus ternos sob medida combinavam com o verniz polido de sua persona pública, e seu aperto de mão fechava negócios milionários com famílias que confiavam em seu cabelo grisalho perfeitamente penteado e olhar firme. Na mesa de jantar, ele distribuía sabedoria sobre a importância do que os outros pensam, como se fosse um evangelho. Reputação é moeda, Isabela, ele dizia, cortando a carne em quadrados precisos, e o nome Costa vale ouro. Minha mãe, Helena para os amigos, Senhora Costa para todos os outros, presidia 3 comitês de ação social na igreja e orquestrava o anual gala de caridade no MAM. Sua agenda fervilhava de obrigações sociais, cada uma cuidadosamente selecionada para manter ou elevar o nosso status familiar. Ela se movia pelos salões com graça ensaiada, seu colar de pérolas balançando levemente contra o pescoço, enquanto ria de piadas sem graça de pessoas que, em segredo, desprezava. Aparências importam, Bela, ela sussurrou uma vez, apertando meu braço em uma festa no jardim quando tentei pegar um segundo biscoito. As pessoas estão olhando, as pessoas estão olhando. Meus irmãos completavam um retrato familiar perfeito. Daniel e Leonardo, os filhos de ouro, com futuros de faculdades de primeira linha mapeados desde o berço. Daniel se destacava em oratória e foi para o direito na FGV. Leonardo, o prodígio da matemática, colecionava bolsas acadêmicas como troféus e acabou na administração da USP. Suas conquistas adornavam a lareira e alimentavam os discursos de Papai Carlos nos jantares do clube. Eu era o borrão em uma tela, de outra forma, imaculada. A filha que fazia perguntas demais e coloria fora das linhas, literal e figurativamente. Enquanto mamãe Helena selecionava cuidadosamente meus vestidos para o culto de domingo e papai mapeava meu caminho para uma faculdade aceitável, eu sonhava em cores que eles não sabiam nomear. A família Costa vivia por um código não escrito. Toda decisão de destinos de férias a cereal matinal passava pelo filtro do julgamento externo. O que as pessoas vão pensar de nós? Ecoava pela casa, ricocheteando nas paredes intocadas e se instalando nos cantos onde poeira jamais se acumulava, porque mamãe não permitia. A primeira vez que entendi verdadeiramente meu lugar na hierarquia familiar foi aos 12 anos. Depois de semanas implorando, convenci mamãe a me comprar um tonalizante temporário, apenas uma única mecha violeta que sairia depois de algumas lavagens. Eu mesma a apliquei,
minhas mãos tremendo de excitação enquanto observava a cor florescer no meu cabelo castanho. O resultado me fascinou, uma pequena rebelião contida em uma única mecha roxa. Desci as escadas, ansiosa para mostrá-la antes do jantar de formatura do ensino médio de Daniel. Papai Carlos levantou os olhos do jornal, sua expressão mudando de distração para desgosto no espaço de um bater de coração. Absolutamente não, ele disse, sua voz fria como geada de inverno. Vá lavar isso imediatamente. Mas é só temporário, implorei. Vai sair até segunda-feira. Eu disse que não. Seu jornal voltou ao lugar, uma parede entre nós. Estaremos saindo para o jantar do Daniel em 30 minutos. Você não se juntará a nós parecendo uma delinquente. Carlos, mamãe Helena interveio, sua voz baixa. As pessoas vão perguntar onde ela está. Diga que está doente, uma virose intestinal. Ele não abaixou o jornal. É melhor que pensem que ela está doente do que a vejam parecendo uma arruaceira. Fiquei paralisada na sala de estar, o peso das suas palavras caindo sobre mim como um sudário. Não a decepção de perder o jantar de comemoração no restaurante favorito de Daniel, mas a facilidade casual com que fui excluída e apagada para manter a imagem da família. Mais tarde naquela noite, eu estava sozinha no meu quarto, beliscando um sanduíche que mamãe havia deixado antes de partirem. Pela janela da cozinha do vizinho, pude ver minha família reunida em torno de uma mesa na casa dos Peterson, ao lado, onde pararam antes de irem para o restaurante. Eles riam juntos, a mão de papai batendo no ombro de Daniel com orgulho, o rosto de mamãe animado enquanto falava, Leonardo sorrindo para algo que alguém disse. Eles pareciam completos sem mim. Perfeitos até. Pressionei a palma da mão contra o vidro frio da minha janela, observando minha família existir sem mim, e algo se moveu no meu coração. A fome constante pela aprovação deles começou a doer de forma diferente. Menos desesperada, mais resignada. Percebi então que o amor deles vinha com condições que eu talvez nunca satisfizesse, regras que eu talvez nunca entendesse. Naquela noite, enquanto a mecha violeta no meu cabelo começava a desaparecer sob repetidas lavagens, uma semente de independência criou raízes no jardim do meu coração. Levaria anos até que ela florescesse completamente, mas naquele momento de exclusão, observando o riso através da luz emprestada, comecei a entender que família de verdade, não deveria exigir perfeição para conceder pertencimento. Eu só não sabia ainda que teria de criar essa família sozinha, a milhares de quilômetros de distância da mansão imaculada na Rua das Acácias. O primeiro caderno de desenho que comprei para mim mesma foi um de espiral barato da papelaria, comprado com dinheiro de aniversário da minha avó. Eu o escondi entre o colchão e o estrado, puxando-o para fora, apenas quando a porta do meu quarto estava trancada e a casa havia se acometido no silêncio da noite. Com lápis de cor espalhados sobre meu edredom como folhas de outono caídas, eu criava mundos que minha família jamais entenderia. Aos 16, meus dedos constantemente carregavam a evidência de minha vida secreta. Manchas de grafite sob as unhas, lascas de tinta que não saíam, calos por segurar lápis com muita força por muito tempo. Mamãe notou uma vez durante o jantar de domingo. Suas sobrancelhas arqueando em direção ao seu cabelo perfeitamente penteado. Pelo amor de Deus, Isabela, suas mãos estão absolutamente sujas. Ela me passou um guardanapo com 2 dedos, como se minhas manchas pudessem de alguma forma transferir para suas unhas bem cuidadas. O que o pastor Miranda vai pensar se a vir assim no grupo de jovens amanhã? Eu não respondi, apenas esfreguei a poeira de pastel azul incrustada na minha pele até que ela ficasse vermelha. O que eu não conseguia explicar era como aquelas marcas eram insígnias de honra, evidência das únicas conversas onde eu realmente falava. Minha voz havia sido sistematicamente silenciada na mesa de jantar dos Costa. Toda opinião era considerada inadequada ou desnecessariamente contraditória. Toda pergunta era recebida com a frase de Papai Carlos: "Isso não está em discussão." Então, aprendi a falar através de linhas e cores. Meus desenhos se tornaram as frases que eu não podia dizer em voz alta. No meu quarto, cercada por cadernos de desenho cuidadosamente escondidos, criei universos inteiros.
Paisagens fantásticas onde árvores cresciam de cabeça para baixo e a gravidade era opcional. Retratos de mulheres com olhos ferozes e cabelos indomáveis, abstratos que capturavam o turbilhão de emoções constantemente girando no meu peito. Cada página era uma declaração de independência, uma pequena revolução acontecendo sob o teto dos meus pais, sem o conhecimento deles. No verão, antes do último ano do ensino médio, descobri um fórum de arte online. Tremendo de nervosismo, digitalizei e carreguei meu primeiro desenho. Um autorretrato onde meu rosto emergia de espinhos emaranhados, um único pássaro pousado no meu ombro. Chamei-o de enjaulada. Enquanto minha família dormia, voltei para encontrar comentários de estranhos ao redor do mundo. Isso fala comigo. Seu traço é incrível. Eu sinto isso na minha alma. Pressionei a palma da mão contra a da boca para não gritar. Pela primeira vez na vida, alguém estava me vendo de verdade. Não a filha Costa, adequada em calças caqui passadas e cortes de cabelo insossos, mas a verdadeira Isabela. Selvagem, ansiando e explodindo de coisas a dizer. Aquela noite marcou o início da minha vida dupla. A Isabela pública mantinha notas aceitáveis, comparecia a funções familiares obrigatórias e acenava nos intervalos apropriados. A Isabela privada desenvolvia um estilo distinto que incorporava elementos botânicos com reviravoltas surrealistas. Cada criação se ramificando e se abrindo como uma planta buscando a luz do sol após muito tempo na escuridão. A arte não era apenas meu hobby ou talento. Tornou-se o fundamento da minha identidade quando todo o resto parecia emprestado ou forçado. Naqueles cadernos de desenho, descobri quem eu realmente era por baixo do verniz da família Costa. A conversa sobre a faculdade começou exatamente como eu esperava. Durante um jantar cuidadosamente orquestrado no outono do meu último ano, Papai Carlos esperou que a sobremesa fosse servida antes de limpar a garganta e colocar um folheto da FGV ao lado do meu prato. Falei com William Garcia, ele anunciou, referindo-se a um colega de faculdade que agora servia no conselho da FGV. Ele me garantiu que verão sua aplicação com bons olhos, apesar do seu... Ele parou, procurando uma frase diplomática. Apesar do seu desempenho acadêmico um tanto inconsistente, mamãe Helena sorriu por cima de seu cheesecake intocado. Economia seria perfeito para você, Isabela. Tão versátil, e o campus da FGV é absolutamente lindo no outono. Meus irmãos trocaram olhares de cumplicidade. A máquina familiar estava operando exatamente como projetada. Outra criança Costa sendo encaixada em seu espaço predeterminado. O que eles não sabiam é que eu já havia me candidatado a 7 escolas de arte pelo país. Que eu estava vendendo ilustrações digitais online há quase um ano, construindo uma modesta conta poupança em meu próprio nome em um banco, do outro lado da cidade. Que meu portfólio havia sido revisado e elogiado por artistas em atividade que acharam minha visão atraente e comercialmente viável. Eu acenei com a cabeça e peguei o folheto, deixando que acreditassem que eu estava resignada ao plano deles. Enquanto isso, minhas aplicações reais viajavam pelo espaço digital em direção a escritórios de admissão que me julgariam unicamente pelo meu mérito artístico. A carta de aceitação da Faculdade de Artes Visuais e Design, FAVD, em Florianópolis, Santa Catarina, chegou em uma terça-feira de abril. Eu a peguei na caixa de correio antes que qualquer outra pessoa chegasse em casa, minhas mãos tremendo enquanto lia e relia as palavras que mudariam tudo. Não apenas aceita, mas com uma bolsa de estudos de 75% baseada na submissão do meu portfólio. Por 3 dias, carreguei a carta dobrada na gaveta de meias, tirando-a à noite para verificar se era real. Nas sexta-feiras à noite, quando papai Carlos estava particularmente satisfeito consigo mesmo, depois de vencer um complicado caso tributário, coloquei a carta na mesa de jantar ao lado da xícara de café dele. Ele a leu com incredulidade crescente, seu rosto fazendo a transição de confusão para raiva como nuvens de tempestade se formando. Que bobagem é essa? Minha aceitação na faculdade, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Começo em setembro. Mamãe Helena agarrou a carta das mãos dele, seus olhos arregalados. Faculdade de Arte em Florianópolis? Ela disse as palavras como se fossem obscenidades. Isabela, nós já discutimos seu futuro.
A aplicação para a FGV? Eu nunca a enviei, interrompi, algo que raramente ousava fazer. Não vou precisar dela. A xícara de café de Papai Carlos bateu no pires com um estalo seco. Isso é um absurdo. Não vamos pagar para você desperdiçar 4 anos desenhando a 3.000 quilômetros daqui. Eu havia antecipado exatamente essa resposta, tendo ensaiado essa conversa por meses na minha cabeça. Agora as palavras vieram facilmente, sem tremores. Tudo bem, eu já consegui a maior parte sozinha. Apontei para os detalhes da bolsa. E economizei o suficiente para as despesas de moradia. A decisão está tomada. A explosão foi nuclear. A voz de Papai Carlos se elevou a níveis que fizeram os cachorros dos vizinhos latirem, as acusações chorosas de traição e ingratidão de mamãe. Até meus irmãos saíram de seus quartos para testemunhar o espetáculo de Isabela Costa desafiando a ordem familiar. Durante tudo isso, permaneci estranhamente calma, como se estivesse assistindo a cena de longe. As palavras deles, antes tão poderosas que podiam quebrar minha confiança, agora ricocheteavam na armadura que eu havia construído através de anos de arte secreta e validação online. Na manhã seguinte, comprei uma passagem de ônibus só de ida para Florianópolis. A jornada levaria 3 dias, com conexões em São Paulo e Curitiba. 3 dias para me livrar da minha velha pele e me preparar para o renascimento sob o sol catarinense. Fiz as malas metodicamente. Uma mala com roupas práticas, artigos de higiene e alguns livros. Minha pasta de portfólio guardava desenhos originais selecionados, meu tablet e drives externos contendo meu trabalho digital. Tudo que importava cabia em 2 bolsas. Nenhuma despedida dramática interrompeu minha partida. Papai Carlos tinha saído para o trabalho sem falar comigo. Mamãe Helena permaneceu em seu quarto com uma dor de cabeça. Meus irmãos estavam convenientemente em outro lugar. A casa parecia mais vazia do que o normal enquanto eu carregava minhas bolsas pela escada familiar pela última vez. Lá fora, a luz do sol de primavera salpicava o gramado bem cuidado. Pausei no final da entrada, virando-me para dar uma última olhada na mansão colonial, onde passei 18 anos buscando uma aprovação que nunca veio. As janelas simétricas me encararam inexpressivamente, não revelando nada do tumulto que havia dentro. O ônibus partiu das ruas imaculadas de Alphaville, levando-me em direção a um futuro que eu mesma desenhei. Através da janela borrada, observei minha casa de infância encolher e finalmente desaparecer em uma curva. A opressão no meu peito, uma companhia constante desde que me lembro, começou a diminuir a cada quilômetro que passávamos. Pela primeira vez na vida, eu havia escolhido a arte em vez da aprovação. A estrada à frente era incerta e potencialmente difícil, mas era minha. Completamente, inegavelmente minha. Florianópolis me acolheu como a família que nunca tive. A bruma pairava sobre a ilha a cada manhã, envolvendo a cidade em um abraço prateado que não tinha nada a ver com a sufocante propriedade de Alphaville. Aqui, baristas de cabelo verde serviam café a empresários de terno sem dar uma segunda olhada. Professores com tatuagens de manga inteira davam aulas sobre técnicas clássicas. A cidade pulsava com possibilidades que expandiam meus pulmões a cada respiração. Você está se contendo, a professora Matos disse durante minha primeira crítica, batendo um dedo envelhecido no meu caderno de desenho. Seus próprios braços floresciam com peônias estilo japonês, que desapareciam sob suas mangas arregaçadas. Estes estudos botânicos têm técnica, mas onde está você neles? A pergunta me incomodou. Onde eu estava? Depois de 18 anos, me encolhendo para caber em espaços pequenos demais para o meu espírito, eu mal sabia. Minha colega de quarto, Zuleika, me arrastou para seu estúdio de tatuagem favorito naquele fim de semana, insistindo que era hora do meu batismo de escola de arte. O estúdio cheirava-se antisséptico e possibilidade. As paredes cobertas por flash sheets mostravam de tudo, desde âncoras tradicionais a abstrações em aquarela. "O que você quer?" perguntou a artista, uma mulher chamada Mônica, cujo cabelo prateado era raspado de um lado e fluía longo do outro. Eu desdobrei o desenho que havia esboçado e refinado por semanas. Um único caule de digitales com flores se abrindo no meu antebraço interno.
Estas flores são venenosas, expliquei, mas também são remédio, na dose certa. Os olhos de Mônica enrugaram nos cantos. Eu sei exatamente o que você quer dizer. A picada da agulha me trouxe lágrimas aos olhos, mas eu dei as boas-vindas à sensação. A cada linha gravada na minha pele, eu reivindicava território. Meu corpo, minha escolha, minha declaração permanente de independência. Quando voltei à aula na segunda-feira de manhã, vesti uma camisa de manga curta pela primeira vez desde que cheguei. A professora Matos notou imediatamente, examinando a tatuagem em cicatrização com interesse profissional. Agora estamos chegando a algum lugar. Ela sorriu. Vamos ver como isso se traduz no seu trabalho. As comportas se abriram. Meus cadernos de desenho se encheram de estudos botânicos que fundiam a precisão científica com a ressonância emocional. Beladona e erva do diabo. Plantas com naturezas duais como a minha, capazes de causar dano ou cura, dependendo de como eram tratadas. Professores começaram a parar mais tempo na minha mesa durante as críticas. Meu trabalho foi selecionado para a mostra da galeria estudantil, depois para uma exposição em um café local. Os telefonemas para casa ficaram mais breves, menos frequentes. Como estão suas aulas de negócios? Papai Carlos perguntava, agarrando-se à ficção de que eu acabaria me transferindo para um programa de graduação de verdade. São esclarecedoras, eu respondia, tecnicamente não mentindo, enquanto misturava cores para um estudo sobre a refração da luz através das pétalas. A diretora Marcondes me parou após as revisões finais do portfólio no meu terceiro ano. Costa, seu trabalho de ilustração botânica é excepcional. Já pensou em ilustração científica como foco? A Faculdade de Medicina precisa de alguém com seu olho para detalhes. O trabalho comissionado pagou meu aluguel de verão e construiu meu primeiro portfólio profissional. Emoldurei o canhoto do cheque da universidade e o pendurei sobre minha mesa. Prova de que a arte poderia ser tanto paixão quanto profissão, apesar do que minha família havia previsto. O cartão de Natal de Papai Carlos, naquele ano, incluía uma nota. Ainda dá tempo de transferir créditos para a Faculdade de Administração. Eu o escondi atrás da minha primeira ilustração publicada em um livro didático de medicina. 2 realidades competindo por espaço na parede do meu minúsculo apartamento. Curitiba me chamou após a formatura. Uma cidade onde a natureza rastejava até os limites urbanos, onde o musgo recuperava espaços abandonados e onde a Tinta em Jardim, um estúdio de tatuagem especializado em designs botânicos, havia postado uma vaga de aprendizado. A proprietária, Renata Alves, passou 30 minutos examinando meu portfólio antes de levantar o olhar. Seu traço é excepcional. O jeito que você entende como as plantas crescem, como elas se curvam em direção à luz, isso não se ensina. Ela bateu um dedo envelhecido na minha tatuagem de digitalis. Você já entende como a pele se torna tela. O resto eu posso te ensinar. O aprendizado significava longas horas varrendo o chão, esterilizando equipamentos e desenhando flash designs por um salário mínimo. Mas também significava absorver tudo. Como esticar a pele para traços limpos. Como mover a agulha para diferentes efeitos. Como ouvir clientes que confiavam em mim com suas histórias e suas peles. Por que lilazes? Perguntei a uma mulher de 60 e poucos anos que pediu as flores roxas em sua omoplata. Minha mãe as cultivava, ela explicou. Ela se foi há 20 anos, mas sempre que sinto o cheiro delas florescendo, eu as sinto comigo. Seus olhos ficaram marejados. Eu quero carregá-la comigo para sempre. Cada cliente trazia histórias gravadas antes mesmo de eu tocar a agulha na pele. A estudante universitária cobrindo cicatrizes de automutilação com flores de cosmos. A sobrevivente de câncer de mama recuperando o terreno alterado com cerejeiras em flor. O viúvo incorporando a caligrafia de sua esposa em uma peça memorial. Estes não eram apenas clientes. Eles se tornaram conexões. Pessoas que confiavam em mim com sua dor, sua cura, suas transformações. Criei um espaço seguro para a vulnerabilidade deles. Algo que nunca me foi oferecido em casa. 2 anos após meu aprendizado, meus designs botânicos desenvolveram uma lista de espera. 4 anos depois, Renata me chamou em seu escritório. Estou abrindo uma segunda unidade, ela disse sem preâmbulo. Preciso de alguém em quem confie para ser minha sócia na loja original. Ela deslizou papéis sobre a mesa.
51% para mim, 49% para você. Para começar, revisamos as porcentagens em 2 anos. Aos 25 anos, tornei-me coproprietária de um respeitado estúdio de tatuagem. No dia em que assinei os papéis da sociedade, liguei para casa pela primeira vez em meses. Tornei-me sócia de um negócio, eu disse à mamãe, cuidadosa com a minha escolha de palavras. A voz dela se iluminou. Oh, que tipo de negócio, querida? O tipo que é lucrativo e respeitado em seu campo, respondi, ainda esquivando. Bem, seu pai ficará contente em saber que você finalmente encontrou um caminho sensato, ela disse, a satisfação aquecendo seu tom. Talvez você finalmente use esse hobby artístico para cartões de felicitações apropriados ou algo respeitável. Deixei que ela acreditasse no que precisavam acreditar. A verdade apenas a desapontaria, e eu havia parado de buscar uma aprovação que nunca receberia. Meu próprio apartamento está cheio de plantas e luz. Minha pele acumulou mais arte, um jardim que eu carregava comigo para todos os lugares. A tinta em jardim prosperou sob nossa sociedade, sendo destaque em revistas regionais e com agendamentos fechados, com meses de antecedência. Então, veio o envelope cor marfim na minha correspondência, endereçado com a caligrafia perfeita de mamãe. Dentro, o convite de casamento de Daniel, em letras douradas, em relevo, anunciando sua união com Camila de Moraes Vasconcelos na Igreja Nossa Senhora do Brasil, seguido por uma recepção no Clube Hípico de São Paulo. Um bilhete manuscrito escorregou do meio do papel. Isabela, esperamos que você se junte à família para o dia especial de Daniel. Por favor, use cores neutras, mangas longas são preferíveis e evite tons de cabelo muito vibrantes para as fotografias. Mamãe Helena. A dor familiar floresceu sob minhas costelas. 6 anos construindo minha vida, meu negócio, minha reputação, e ainda reduzida a um potencial constrangimento, ainda sendo solicitada a esconder quem eu havia me tornado. Renata me encontrou encarando o convite durante o almoço. Má notícia? Notícia de família? Eu esclareci, deslizando o bilhete para ela. Aparentemente sou bem-vinda ao casamento do meu irmão, contanto que eu finja ser outra pessoa. Ela leu, as sobrancelhas se levantando. O que você vai fazer? A pergunta me perseguiu por dias. Uma parte de mim queria chegar em toda a minha glória. Cabelo azul petróleo, tatuagens à mostra, vestindo o vestido vintage de lantejoulas prateadas que encontrei em uma boutique local. Outra parte, a garota que ainda ansiava por pertencimento, sussurrava que um compromisso poderia abrir portas para a reconciliação. Reservei meu voo. Coloquei o vestido prateado em vez do bege solicitado. Combinei para que minha assistente cobrisse os agendamentos de fim de semana. Usei um suéter sobre minhas tatuagens para a cerimônia, mas o retirei na recepção, um vestido prateado capturando a luz enquanto eu me movia. O sorriso apertado de mamãe Helena me disse tudo quando cheguei. Arranjamos assentos na última fila, querida. Para as fotos de família, talvez você pudesse ficar atrás do seu primo Mateus. Ele é bem alto. Veja bem, eu havia cumprido metade das exigências deles, mas ainda me encontrava apagada, sentada onde não seria notada, posicionada em fotos onde eu poderia ser cortada depois, apresentada a parentes distantes como nossa filha que mora em Curitiba, sem menção ao meu negócio de sucesso. O padrão se revelou com perfeita clareza. A aceitação sempre viria com condições que eu não poderia cumprir. O pertencimento sempre exigiria um encolhimento que eu não poderia mais sustentar. No voo de volta para Curitiba, observei as nuvens passando sob a asa e fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. A próxima celebração que exigisse família aconteceria nos meus termos, no meu espaço, com pessoas que amassem tudo em mim. Não apesar das cores e linhas que adicionei à minha vida, mas por causa delas. 1 ano depois, outro convite de casamento chegou em uma terça-feira. Papel couché creme brilhante com letras douradas que captavam a luz enquanto eu o virava nas mãos. Meu irmão Leonardo estava se casando com Vitória, uma cirurgiã pediátrica com um guarda-roupa de pérolas e cardigans que nossa mãe adorava. Tracei meu dedo sobre as bordas em relevo, procurando por alguma pitada de conexão genuína na redação formal. Um cartão menor caiu do envelope, uma nota adicional impressa especificamente para mim. O Hotel Copacabana Palace,
Rio de Janeiro mantém um código de vestimenta rigoroso. Nenhuma tatuagem visível é permitida. Por favor, planeje de acordo. Fiquei olhando aquelas palavras até que elas ficassem embaçadas. Não. Mal podemos esperar para te ver. Não. Será tão bom ter toda a família reunida. Apenas um aviso clínico sobre minha existência seria incompatível com o evento cuidadosamente orquestrado deles. Meu celular vibrou com uma mensagem de Leonardo. Recebeu o convite? Mamãe insistiu na nota do código de vestimenta. Claro que sim. Considerei minhas opções enquanto observava gotas de chuva competindo pela janela do meu estúdio. Eu poderia usar mangas longas no calor de junho. Eu poderia me cobrir com maquiagem especializada, projetada para esconder quem eu me tornei. Eu poderia me contorcer no molde deles por mais um dia. Não irei, digitei de volta. Parabéns a você e à Vitória. Leonardo ligou imediatamente. Isabela, por favor, é o meu casamento. Eu entendo, eu disse, mantendo minha voz firme. E é um lugar lindo com regras que não me acomodam. Você poderia cobrir por um dia, ele argumentou. Pela família. Olhei para as flores silvestres florescendo no meu braço. Cada pétala um marco na minha jornada para longe da sufocação deles. Isso não é algo que estou disposta a fazer mais. O silêncio se esticou entre nós, preenchido com ultimatos não ditos. Eventos familiares haviam se tornado campos de batalha, onde minha identidade era o inimigo. Primeiro foi, por favor, vista-se apropriadamente para o almoço de Natal. Depois, talvez deixe o piercing no nariz em casa para a ceia de Réveillon. Cada convite vinha com condições cada vez mais específicas para a minha presença. Papai e mamãe ficaram desapontados. Leonardo finalmente disse. Eles geralmente ficam. Eu respondi e encerrei a ligação. Ao longo do ano seguinte, os convites diminuíram. Jantar de ação de graças, formatura da prima Mariana, festa de aposentadoria de papai. Cada omissão se tornava uma declaração mais alta do que palavras. Eu estava sendo editada para fora da narrativa familiar, um evento de cada vez. Quando as fotos apareceram no Facebook de eventos sobre os quais eu não sabia, uma festa surpresa de aniversário para meus pais, um fim de semana de reunião familiar, percebi que eu nem estava mais sendo rejeitada. Eu simplesmente havia deixado de existir no mundo deles. O golpe final veio meses depois em um telefonema da tia Sônia, sempre a mediadora da família. Sua voz carregava aquele tom especial reservado para entregar más notícias embrulhadas em falsa gentileza. Isabela, querida, sobre o casamento de Mariana no próximo mês. Mariana, minha prima mais nova, que uma vez me seguia com um caderno de desenho, implorando por aulas de desenho. A questão é, tia Sônia continuou, eles estão preocupados com você influenciar os convidados mais jovens. Todas aquelas tatuagens, suas escolhas de estilo de vida. Os futuros sogros de Mariana são muito tradicionais e todos pensaram que talvez fosse melhor se eu não fosse, completei por ela, as palavras amargas, mas familiares. Todos nós amamos você, é claro, ela acrescentou rapidamente. É que ocasiões familiares têm certas expectativas. Observei uma cliente pela janela do meu estúdio, admirando a sleeve botânica que eu havia terminado na semana passada. Ela cruzou meu olhar e fez um sinal de joinha, seu rosto brilhando com a alegria de se ver refletida na arte que escolheu. Quer saber, tia Sônia? Vocês todos podem parar de se preocupar. Eu não comparecerei a mais nenhum evento familiar, nunca mais. Sua resposta gaguejante sumiu, enquanto a percepção se instalava sobre mim como a luz da manhã. Eles não me viam como família. Eles me viam como contaminação, um problema a ser gerenciado, um erro a ser escondido. Naquela noite, escrevi um último e-mail para meus pais, não implorando por compreensão como tantas vezes antes, nem me explicando ou defendendo minhas escolhas, apenas declarando que estava encerrando aquele capítulo de rejeição interminável. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar enquanto memórias me invadiam. Jantares de infância, onde minha voz era silenciada. Anos de adolescência, em que minha arte foi descartada como uma fase. O espaço vazio nas fotos de família, onde eu deveria ter estado. A resposta chegou 3 dias depois. Uma única linha de Papai Carlos. Achamos que é o melhor. Aquelas 6 palavras soltaram algo dentro de mim.
Não dor como eu esperava, mas alívio. Como se eu estivesse largando um fardo pesado que carreguei por décadas. Eu estava buscando a aprovação de pessoas que não tinham intenção de dá-la. O ciclo interminável de rejeição não era um fracasso meu. Era libertação. À medida que o inverno se aproxima, Curitiba me acolhe nos móveis desparelhados de espaços de arte comunitários e em conversas tarde da noite regadas a vinho barato. Zuleika, uma violinista com cabelo preto com mechas prateadas, me convida para uma abertura de galeria na minha primeira semana na cidade. Carne nova, ela brinca, ligando o braço no meu enquanto me apresenta lá a todos. Gabriel, um poeta com olhos gentis e mãos calejadas, de anos de trabalho na construção civil, me mostra as melhores cafeterias para desenhar. Fernanda, que cria arte de instalação a partir de eletrônicos descartados, me ajuda a encontrar meu apartamento com as janelas perfeitas voltadas para o norte. Nenhum deles exige explicações sobre quem eu sou. Nenhum deles impõe condições para o pertencimento. Quando o dia de ação de graças se aproxima, preparo-me para a dor familiar da exclusão. Em vez disso, Zuleika envia uma mensagem. Ação de graças dos órfãos aqui em casa. Traga o que não assustar a vigilância sanitária. 23 pessoas se aglomeram no loft de Zuleika. Gabriel traz 3 tortas e seu pai idoso, que conta piadas inapropriadas. Fernanda constrói um peru a partir de peças de metal resgatadas que se torna o centro da mesa. A banda de alguém toca canções improvisadas de feriado, com letras que nos fazem uivar de tanto rir. Olho ao redor para estas pessoas com seus cabelos coloridos e peles tatuadas, sua barulheira e sua ternura, sua aceitação completa das partes quebradas, uns dos outros. E entendo o que a família deveria ser. Ninguém me pede para ser menor. Ninguém sugere que eu cubra minhas tatuagens. Ninguém sussurra sobre o que os outros poderiam pensar. Quando o Natal chega, criamos novas tradições. Uma árvore decorada com miniaturas de peças de arte que cada um de nós criou. Uma troca de presentes onde tudo deve ser artesanal ou de segunda mão. Uma festa onde todos contribuem com a comida de conforto da sua família, criando uma tapeçaria de sabores que conta nossa história coletiva. Essas pessoas celebram as partes de mim que minha família biológica tentou apagar. Elas fazem perguntas sobre minhas tatuagens em vez de exigirem que eu as esconda. Elas emolduram minha arte em vez de a descartarem como um hobby. Neste estúdio galpão, com seus tijolos expostos e janelas enormes, rodeada por pessoas que se escolheram, eu finalmente entendo. Família não é herdada, é reconhecida, é construída, é escolhida. E eu os escolho. Meu primeiro encontro com Cássio Almeida aconteceu em uma chuvosa quinta-feira à noite, na mostra de primavera da Galeria Sempre Viva, 4 meses após o Natal. Eu estava ao lado da minha mais recente peça, um design intrincado de tatuagem nas costas transferido para a tela. Quando uma figura alta com uma câmera pendurada no peito se aproximou, gotas de chuva ainda agarradas aos seus cachos escuros. A textura aqui é notável, ele disse, inclinando-se para examinar a interação de sombra e luz. Você capturou algo cru e honesto. Isso é raro. Observei seus olhos traçarem as linhas do meu trabalho, notando a genuína apreciação em sua expressão, sem entusiasmo performático, apenas reconhecimento silencioso. Sou Cássio, ele se ofereceu, estendendo a mão. Eu documento movimentos de contracultura pelo sul do Brasil. Isabela Costa, respondi, apertando sua mão. Eu coloco arte permanente em pessoas que querem que o exterior delas combine com o interior. A risada dele foi inesperada, calorosa e desprotegida. Essa pode ser a melhor descrição de tatuagem que já ouvi. Enquanto a multidão da galeria ia e vinha ao nosso redor, nossa conversa divagou de influências artísticas a filosofias pessoais. O fotojornalismo de Cássio se concentrava em comunidades que existiam fora das expectativas tradicionais. Moradores de ecovilas, defensores da vida sustentável, artistas underground, pessoas que encontraram a liberdade ao rejeitar caminhos convencionais. Quando as luzes da galeria diminuíram, sinalizando o horário de fechamento, ele perguntou se eu me juntaria a ele para um café. A chuva havia parado, deixando as ruas brilhando sob as luzes da rua, enquanto caminhávamos até um pequeno café a 3 quadras de distância.
O que te atraiu para a arte da tatuagem? Ele perguntou, envolvendo as mãos em torno de uma caneca fumegante. Contei a ele sobre minha jornada de Alphaville a Curitiba, a liberdade que descobri ao criar arte permanente em uma tela disposta. Ele ouviu sem interrupção, seus olhos nunca deixando os meus. E a família? Ele perguntou, a questão pairando entre nós. Eu construí a minha própria, respondi honestamente. Os parentes de sangue estão no Sudeste se perguntando onde erraram. Ele assentiu, a compreensão piscando em suas feições. Famílias escolhidas podem ser mais nutritivas do que acidentes biológicos. Nossa conversa se estendeu pela madrugada, tecendo através de movimentos artísticos, identidade, política e as comunidades que cada um de nós havia construído em torno de si. Ao contrário de encontros anteriores, onde eu editava cuidadosamente minha narrativa, com Cássio, eu me peguei oferecendo verdades cruas. Quando ele me acompanhou até meu carro, sua mão brevemente segurou a minha. Sabe o que eu acho mais atraente no seu trabalho? Ele perguntou, sua voz suave contra o ar noturno. Diga-me. Sua pele conta histórias que a maioria das pessoas passa a vida escondendo. Ele disse, traçando um dedo levemente ao longo da sleeve floral que cobria meu braço esquerdo. A coragem nesse tipo de transparência. A simples observação pousou com um peso inesperado. Não admiração pela técnica ou estilo, mas reconhecimento do propósito mais profundo por trás da minha arte. O compromisso com a autenticidade visível que me custou minha primeira família, mas me deu a liberdade de me tornar quem eu sou. Concordei em vê-lo novamente antes de nos separarmos. Ao longo dos meses seguintes, nosso relacionamento floresceu através de empreendimentos criativos compartilhados. Cássio fotografou minhas sessões de tatuagem para uma matéria de revista sobre mulheres que transformam a indústria. Eu desenhei um logotipo para a exposição de fotografia dele sobre comunidades alternativas. Criamos de forma natural, sem o atrito que eu havia experimentado em relacionamentos anteriores. Nenhuma explicação era exigida, nenhuma desculpa era necessária por perseguir obsessões artísticas ou manter horários não convencionais. Quando o convidei para se juntar à celebração de 5 anos do meu estúdio, ele chegou cedo para ajudar a arrumar os móveis e ficou até tarde para lavar os cups de tinta. Minha família escolhida, Júlia e Marcos do estúdio, Tânia do apartamento de cima, até o velho professor Azevedo, o acolheu sem reservas. Ele se encaixa. Júlia observou uma noite depois que Cássio saiu, seus braços cruzados enquanto ela se apoiava no batente da porta. Sem período de ajuste, sem navegação estranha, ele simplesmente pertence aqui. A observação me atingiu como significativa. Meus parceiros anteriores haviam abordado meu círculo com cautela, tratando meus amigos como obstáculos a serem superados, em vez de pessoas a serem abraçadas. Cássio se integrou perfeitamente, trazendo pão caseiro para os jantares de domingo e lembrando as preferências de café de todos sem ser avisado. O contraste com a rejeição histórica da minha família biológica a qualquer pessoa que eu trouxesse para casa era gritante. Meu pai havia interrogado meu namorado do ensino médio sobre suas aspirações de carreira, enquanto minha mãe examinava as boas maneiras à mesa e a pronúncia. Meus irmãos mal reconheciam a existência de pessoas com quem eu me importava. Cássio comparecia ali a aberturas de galerias e mostras da indústria, seu apoio silencioso nunca vacilando. Ele documentava meu processo criativo com sua câmera, preservando momentos de inspiração e frustração. Quando recebi o prêmio de inovação da indústria em junho, o rosto dele foi o primeiro que vi na multidão. Você está brilhando esta noite, ele sussurrou durante a festa de confraternização, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Eu estou feliz, respondi, a simples verdade me surpreendendo. Isso fica bem em você, ele disse, pressionando um beijo na minha testa. Construímos nosso relacionamento sobre uma base de apoio mútuo e aceitação genuína. Ele entendia minha necessidade de espaço criativo e respeitava meus limites sem se ofender. Eu aprendi a acomodar seus ocasionais retiros em contemplação silenciosa sem levar para o lado pessoal. Para o nosso aniversário de 1 ano, Cássio sugeriu uma viagem de fim de semana para o litoral de Santa Catarina. Alugamos uma pequena casa com vista para o Oceano Atlântico na Praia do Forte, Bahia, janelas abertas para capturar o ritmo constante das ondas contra a costa,
Depois de um dia, explorando piscinas naturais e recolhendo pedras interessantes, voltamos para assistir ao pôr do sol pintar o horizonte em laranja e rosa brilhantes. Cássio parecia atipicamente nervoso, suas mãos inquietas com a câmera que ele não havia usado a tarde toda. Eu tenho algo para você, ele disse enquanto a escuridão se instalava ao nosso redor e as estrelas começavam a aparecer. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de madeira entalhada à mão com delicados padrões florais. Meu coração falhou uma batida enquanto ele a colocava na minha palma. Abra! Ele me pediu suavemente. Dentro, aninhado, estava um anel de prata, seu design imediatamente reconhecível. Uma pequena flor silvestre rompendo o concreto rachado. A imagem exata da minha primeira tatuagem. Aquela que eu mesma desenhei aos 19 anos, marcando minha decisão de deixar Alphaville permanentemente para trás. Na primeira vez que você me mostrou essa tatuagem, Cássio disse, sua voz firme, apesar da emoção piscando em seu rosto. Você me disse que ela representava a resiliência, a beleza emergindo da adversidade. Eu assenti, as palavras momentaneamente fora de alcance. É isso que eu vejo em você todos os dias, ele continuou. Não apesar do seu passado, mas por causa de como você cresceu através dele. Ele pegou a caixa das minhas mãos trêmulas. Eu quero passar minha vida amando seu eu autêntico, Isabela. Cada história, cada cicatriz, cada momento de se tornar quem você é. O anel capturou o luar enquanto ele o segurava entre nós. Você quer casar comigo? Naquele momento, o peso de uma vida inteira buscando a aprovação de pessoas que nunca a dariam desapareceu completamente. Aqui estava um homem que me via por inteiro. Pele tatuada, escolhas não convencionais, ambições artísticas, e oferecia não apenas aceitação, mas celebração. Sim, sussurrei, depois mais alto. Sim! Enquanto ele deslizava o anel no meu dedo, o símbolo da flor silvestre pressionando suavemente contra minha pele, percebi que finalmente havia encontrado o que minha família biológica nunca conseguiu fornecer. Amor incondicional sem requisitos de desempenho. Selamos nossa promessa com um beijo enquanto as ondas batiam na costa. O som das forças naturais remodelando o litoral. Um cenário apropriado para aquele momento de transformação. Com Cássio, eu não estava lutando para ser vista ou batalhando para ser valorizada. Eu simplesmente existia completa e livremente no círculo dos braços dele. Permanecemos abraçados sob a luz das estrelas, planejando um futuro construído sobre a base que já havíamos estabelecido. De respeito mútuo, parceria criativa e o tipo de amor que não exige esconder verdades desconfortáveis. Pela primeira vez, desde que deixei Alphaville, eu me senti completamente em casa. Meu noivado com Cássio não foi planejado com quadros de visão ou painéis de Pinterest. Aconteceu em uma terça-feira aleatória, quando percebemos que havíamos construído algo sem o qual nenhum de nós queria viver. No momento em que ele deslizou aquele anel de esmeralda vintage no meu dedo, eu soube exatamente duas coisas. Eu queria passar minha vida com este homem, e contar à minha família seria o teste final de tudo que eu havia construído desde que deixei Alphaville. Você tem certeza de que quer contar a eles? Cássio perguntou, seus dedos traçando círculos no meu ombro enquanto estávamos deitados na cama naquela noite. Podemos apenas enviar-lhes um anúncio depois. Eu balancei a cabeça, sentindo uma estranha calma se instalar sobre mim. Uma última chance. Preciso dar a eles mais uma oportunidade de realmente me verem. Na manhã seguinte, redigi o e-mail com as mãos firmes pelo café. Nenhuma declaração dramática ou ultimato, apenas fatos simples. Cássio e eu estamos noivos. Estamos planejando uma pequena cerimônia em Curitiba em outubro. Adoraríamos que fizessem parte deste novo capítulo em nossas vidas. Meu dedo pairou sobre o botão enviar por 3 respirações antes de pressionar. O suave whoosh da mensagem enviada soou tão mundano para algo que parecia lançar um flare no céu escuro de Alphaville. A esperança piscou brevemente, uma brasa perigosa que eu pensei ter sido extinta anos atrás. Talvez este marco finalmente pudesse preencher a lacuna entre quem eu era e quem eles queriam que eu fosse. Talvez um casamento fosse importante o suficiente para eles tentarem. A resposta de mamãe Helena chegou em poucas horas, suas palavras precisas como sua caligrafia. Nós, claro, gostaríamos de conhecer este jovem antes de dar nossa bênção.
Talvez vocês dois pudessem visitar Alphaville em breve. A adição de Papai Carlos veio no rodapé. Parabéns! Você irá suavizar as coisas para as fotos. Fiquei olhando para a tela, esperando pela picada familiar da rejeição deles. Em vez disso, senti uma clareza me invadir como água fria. Nada havia mudado. Todos aqueles anos longe, e eles ainda me viam como algo a ser consertado, alguém a ser aprovado sob termos condicionais. Nenhuma lágrima veio, apenas a decisão. Eles querem te conhecer, eu disse a Cássio naquela noite, passando-lhe meu tablet com o e-mail exibido. Para te avaliar, devo dizer. Os olhos dele escanearam a mensagem, o maxilar apertando levemente na pergunta de Papai Carlos. E o que você quer? Ele perguntou, deixando o tablet de lado. A pressão aumentou nas semanas seguintes. Mamãe Helena ligou com sugestões sobre trajes de casamento apropriados, cores claras que não conflitassem com meu cabelo, que ela ainda esperava que voltasse ao seu estado natural antes da cerimônia. Papai Carlos enviou e-mails com informações sobre um primo fotógrafo que se especializava em retratos clássicos que resistiriam ao teste do tempo. Ficaríamos felizes em contribuir financeiramente. Mamãe Helena mencionou durante nossa terceira ligação, sua voz adocicada com controle. Claro, isso significaria acomodar certas tradições familiares. Tradições que nunca incluíram alguém como eu. Quando eles pediram que visitássemos Alphaville para que pudessem avaliar propriamente Cássio antes do casamento, o julgamento mal disfarçado tornou-se impossível de ignorar. Eles estão tratando isso como se você estivesse se candidatando a uma vaga, eu disse a Cássio, andando pelo nosso apartamento. A entrevista para genro aceitável. Cássio me observou se mover pela sala, sua expressão firme. O que você quer fazer? Ele perguntou pela terceira vez naquela semana. Eles iriam destrinchar tudo sobre você, eu continuei. Suas mãos de artista, suas tatuagens, como você fala sobre seu trabalho. Eles sorririam educadamente enquanto decidiam que você não é bom o suficiente. Eu lido com escrutínio, ele disse suavemente. Mas isso não é sobre mim. Esta é sua decisão, inteiramente. Parei de andar, surpreendida pela simplicidade de sua declaração. Minha decisão, não a deles. Eles nunca me viram, sussurrei. Nem uma vez em 31 anos. Então talvez eles não mereçam assentos na primeira fila pelo resto da sua vida, ele sugeriu. A verdade caiu com clareza impressionante. Eles não seriam convidados. A percepção não trouxe a satisfação vingativa que eu poderia ter esperado anos atrás. Isso não era sobre vingança ou punição. Era autoproteção. O limite final que eu precisava traçar em torno da vida que eu havia construído. Eu não os quero lá, eu disse, as palavras trazendo alívio imediato. Não quero passar o dia do nosso casamento esperando pela aprovação ou crítica deles. Não quero escanear a multidão em busca de expressões de desaprovação ou me preparar para comentários sobre minha aparência. Cássio atravessou a sala e pegou minhas mãos. Então, nós construiremos este dia do nosso jeito. Nosso planejamento de casamento se transformou de um campo minado em uma celebração. Em vez de navegar pela política familiar, escolhemos flores baseadas unicamente no que nos fazia sorrir. Nosso local, o jardim na cobertura do nosso restaurante local favorito, refletia-nos perfeitamente com seu charme botânico urbano. Desenhamos uma cerimônia que honrava nossa jornada, leituras de livros que nos moldaram, música que nos guiou por tempos difíceis, votos que escrevemos juntos em noites regadas a vinho. E seus pais? Sofia perguntou durante nosso encontro semanal no café, sua preocupação genuína. Você vai se arrepender de não os ter lá? Passei anos me arrependendo de não ter os pais de que eu precisava, respondi, surpreendendo-me com a paz por trás das minhas palavras. Eu já acabei com isso. Minha família escolhida se uniu em torno da minha decisão com apoio total. Marcos se ofereceu para me levar até o altar. Sofia se tornou minha parceira de planejamento, suas habilidades organizacionais, equilibrando meu caos criativo. Os pais de Cássio ligaram para me dizer que estavam honrados em me receber oficialmente em sua família. Tatuagens, cabelo azul petróleo e tudo. O casamento se transformou de um potencial campo de batalha em um símbolo de libertação. Não um dia marcado por quem estava faltando, mas por quem havia escolhido estar presente.
Não uma ocasião sobrecarregada por obrigação, mas elevada por conexão autêntica. Pela primeira vez, entendi que família não era algo para o qual você fazia testes constantemente. Era algo que você construía, escolha por escolha cuidadosa, com pessoas que viam você claramente e amavam você de qualquer maneira. Nosso casamento seria o primeiro dia dessa nova criação. Uma celebração não de quem estávamos fingindo ser, mas de quem sempre fomos, sob as expectativas dos outros. Livres. Meu nome é Isabela Costa e hoje me caso com um homem que me ama exatamente como eu sou. O galpão reformado com vista para o rio Iguaçu brilha com luzes de string que refletem na água, criando constelações abaixo para combinar com as estrelas acima. Outubro em Curitiba traz uma brisa fresca que carrega o aroma de folhas caídas e possibilidade pelas portas de correr abertas. Este espaço, antes lá de máquinas industriais e estoque corporativo, agora embala a celebração mais autêntica da minha vida. Pronta? Renata pergunta, ajustando a última flor na minha trança solta. Suas mãos firmes de anos de tatuar ao meu lado trabalham com precisão prática. Viro-me para encarar o espelho de corpo inteiro, encostado no tijolo exposto. A mulher me encarando mal se parece com a garota que uma vez escondeu cadernos de desenho sob o colchão em Alphaville. Meu cabelo azul petróleo cai sobre ombros nus e a seda do meu vestido de costas abertas revela a tatuagem na espinha que eu mesma desenhei. Minha história, minha pele, as palavras descem pelas minhas vértebras em uma caligrafia que se assemelha a videiras trepadeiras. Mais do que pronta, respondo, passando os dedos pelo delicado trabalho de miçangas na minha cintura. 31 anos em construção. A música muda. Não a marcha de casamento tradicional que minha mãe teria insistido, mas uma versão acústica da canção que Cássio e eu dançamos na noite em que nos conhecemos. É o meu sinal. Caminho pelo corredor sozinha, por escolha. Não porque não há ninguém para me entregar, mas porque passei anos me recuperando. Os rostos que se viram para assistir à minha aproximação pertencem a pessoas que escolheram estar aqui. Artistas cujo trabalho está pendurado ao lado do meu em galerias. Clientes cuja pele carrega minha arte. Amigos que abriram espaço para minha transformação. Os olhos deles refletem uma aprovação que não exige desempenho, nem pretensão. Cássio espera sob uma instalação de origamis de pássaros e esculturas de arame de cobre criadas por nossos amigos artistas. Seus olhos se arregalam ao me ver e lágrimas se formam imediatamente. Este homem, com seu olhar de fotógrafo para a beleza em lugares inesperados, me vê completamente. Você é tudo, ele sussurra quando o alcanço, sua voz embargada. Nosso celebrante, Marcos, que dirige a galeria, onde Cássio e eu exibimos juntos pela primeira vez, sorri para os convidados reunidos. Nós nos reunimos hoje não para testemunhar o início de um relacionamento, mas para reconhecer um vínculo que já existe. Esta cerimônia é uma declaração pública de uma devoção privada que Isabela e Cássio construíram através da criatividade, honestidade e da coragem de serem totalmente eles mesmos. Os votos que trocamos não contêm promessas de obediência ou servidão. Em vez disso, prometemos aceitação da evolução um do outro, autenticidade em todas as estações e a liberdade de criar sem julgamento. Eu prometo nunca pedir que você se encolha para o meu conforto. Cássio diz, sua voz firme agora, apesar das lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua selvageria é o motivo pelo qual me apaixonei por você. Quando falo, minha voz chega às vigas sem tremer. Eu prometo estar ao seu lado, nunca atrás de você ou à sua frente. Eu escolho você com olhos abertos e um coração completo. Não porque você me completa, mas porque você celebra minha completude. Risadas pontuam a cerimônia, genuínas e desinibidas. Quando eu tropeço no anel, quase o deixando cair entre as ripas de madeira sob nossos pés. Ninguém engasga de horror. Em vez disso, Marcos brinca, mãos de artista, precisas com tinta, desajeitadas com joias. E a multidão irrompe em risadas cúmplices. Enquanto nos beijamos para selar nossos votos, vivas irrompem que parecem sacudir os lustres industriais acima. Sinto algo se instalar no meu peito. Uma certeza que vinha se construindo desde que desci daquele ônibus em Florianópolis, com nada além de determinação e um portfólio. É assim que o pertencimento se sente.
a recepção flui naturalmente da cerimônia. O espaço se transformando à medida que as lâmpadas de filamento iluminam as estações de comida com culinária dos nossos restaurantes locais favoritos, sem assentos marcados, sem serviço de jantar abafado, onde a conversa morre sob o peso da formalidade. As pessoas se reúnem em grupos fluidos, pratos equilibrados nos joelhos, taças de vinho agarradas enquanto gesticulam para enfatizar histórias. Contra uma parede, Vince, um tatuador local que me orientou quando me mudei para Curitiba, montou uma pequena estação oferecendo designs comemorativos. Nada elaborado, pequenos símbolos que os convidados podem escolher para marcar este dia. Uma fila se forma rapidamente, o riso irrompendo sempre que alguém estremece ao primeiro toque da agulha. Seu pai desmaiaria com a cena. Brinca a professora Amélia, minha antiga professora de arte que veio de Florianópolis para o casamento. Ela gesticula em direção à estação de tatuagem com sua taça de vinho. É em parte por isso que eu amo, admito, observando a prima de Cássio receber um pequeno coração geométrico no pulso. Embora, honestamente, eu tenha parado de tomar decisões com base no que horrorizaria minha família anos atrás. A parede oposta exibe a fotografia de Cássio, não retratos de casamento ou fotos de noivado, mas seu trabalho profissional, paisagens urbanas de Curitiba, retratos íntimos de artistas em seus estúdios e uma série que ele chama de Resgate, apresentando pessoas e suas tatuagens. Cada imagem emparelhada com a história por trás de sua arte corporal. Meu retrato está pendurado no centro, de costas para a câmera, tatuagem da espinha totalmente visível, o rosto virado o suficiente para mostrar meu perfil, iluminado pela luz dourada do final da tarde. Você criou algo notável aqui? Marcos diz, aparecendo ao meu lado com um prato de aperitivos. E não me refiro apenas ao casamento. Sigo o olhar dele pela sala, até o grupo diversificado de pessoas que formam nossa família escolhida, até a arte que nos cerca, até a atmosfera de celebração desonerada de pretensão. Queríamos um casamento que parecesse verdadeiro, eu disse a ele, não uma performance. Missão cumprida, ele diz, apertando meu ombro antes de se afastar para conversar com outros convidados. À medida que a noite avança, Cássio me encontra perto da mesa de sobremesas e me envolve com os braços na minha cintura. Como se sente sendo a senhora Almeida? Ele murmura contra meu ouvido. Eu me viro em seu abraço, encontrando seus olhos. Na verdade, ainda sou Isabela Costa e você ainda é Cássio Almeida, duas pessoas inteiras que se escolheram. O sorriso dele se alarga. Eu não teria de outra forma. A celebração continua até as primeiras horas da manhã. Ninguém verifica o relógio, observa ou se afasta mais cedo com desculpas educadas. Essas pessoas, artistas, sonhadores, contadores da verdade, entendem o valor de momentos como este. Quando Cássio e eu saímos para o nosso pequeno apartamento no Batel, minhas bochechas doem de tanto sorrir e meus pés de tanto dançar. 2 semanas depois, a campainha toca enquanto Cássio e eu estamos sentados na ilha da nossa cozinha, separando as fotos do casamento. O som parece intrusivo em uma preguiçosa manhã de domingo, inesperado e indesejado. Cássio se levanta primeiro, caminhando descalço até a porta. Ouço o rangido familiar dela se abrindo, seguido por um silêncio não natural que me puxa do meu banco. Quando chego à entrada, eles estão parados no nosso tapete de boas-vindas. Papai Carlos parece mais velho, os ombros levemente curvados sob o paletó de alfaiataria. Mamãe Helena agarra sua bolsa com os nós dos dedos brancos, suas pérolas exatamente onde sempre estiveram. Atrás deles, Daniel e Leonardo pairam desajeitadamente. Nenhum encontrando meu olhar. Isabela, papai Carlos diz, meu nome soando estrangeiro em sua língua após tantos anos de silêncio. Cássio recua para o meu lado, seu braço deslizando protetoramente em torno da minha cintura. O anel de ouro simples em seu dedo capta a luz. Podemos entrar? Mamãe pergunta, sua voz quebradiça com polidez forçada. Eu hesito apenas brevemente antes de assentir. Eles entram na nossa sala de estar. Esses estranhos que compartilham meu DNA.
parecendo deslocados entre nossos móveis ecléticos e arte de parede. Por que vocês estão aqui? Pergunto quando se ajeitam rigidamente no nosso sofá e poltronas. Papai Carlos limpa a garganta. Nós recebemos isto. Ele levanta um recorte de jornal, uma matéria sobre casamentos locais da Folha de São Paulo que incluía uma foto da nossa cerimônia, através de um conhecido com conexões em Curitiba. Parabéns, Leonardo oferece timidamente, ganhando um olhar afiado de Papai Carlos. Viemos discutir seu comportamento. Papai Carlos continuou como se Leonardo não tivesse falado. Você entende como foi humilhante saber do seu casamento por estranhos? Ter pessoas nos perguntando por que não estávamos lá? Mamãe Helena se inclina para a frente. A filha dos Henderson viu online. Ela perguntou a Eleonor sobre isso no almoço de caridade dela. Ela fala como se isso explicasse tudo, como se o constrangimento social justificasse sua súbita aparição após anos de silêncio. Vocês esperavam um convite? Pergunto, genuína curiosidade na minha voz. Somos sua família, mamãe diz, como se a palavra sozinha carregasse um peso irrefutável. São mesmo? Cássio pergunta baixinho ao meu lado. Eu aperto a mão dele em gratidão. Você sabe como é constrangedor? Mamãe continua, sua voz subindo levemente. Ter uma filha que se parece com você, que vive assim, que exclui a própria família do casamento. As palavras pairam no ar entre nós, cristalizando 30 anos de amor condicional em um único momento esclarecedor. Obrigada, eu digo, surpreendendo a todos na sala, incluindo a mim mesma. Com licença? As sobrancelhas de Papai Carlos se unem. Obrigada por confirmarem o que eu sempre soube. Minha voz permanece firme. Minha mão ainda firmemente na de Cássio. Vocês não estão chateados por terem perdido meu casamento. Vocês estão chateados porque as pessoas sabem que vocês o perderam. Eu me levanto e Cássio se levanta comigo. Juntos caminhamos em direção à porta, abrindo-a em um claro convite para a partida deles. Eu construí uma vida cercada por pessoas que me amam por quem eu sou, não por quem vocês queriam que eu fosse. Eu lhes digo, olhando para cada membro da família, isso é algo que vale a pena celebrar. Eles partem com costas rígidas e lábios apertados, sem abraços ou promessas de manter contato. A porta se fecha em 30 anos de amor condicional com um clique suave que soa como liberdade. Cássio me puxa para seus braços enquanto seus passos se afastam pelo corredor. Você está bem? Eu pressiono minha testa contra o ombro dele e respiro fundo. Sim, eu digo, e quero dizer isso. Finalmente estou. Minha agulha de tatuagens une contra a pele de Patrícia. Uma vibração suave que nos conecta além das palavras. Ela estremece levemente, enquanto traço com o contorno de uma borboleta emergindo do que parece ser vidro estilhaçado. Sua primeira tatuagem aos 39 anos. Minha mãe me disse que tatuagens eram para pessoas sem futuro. Patrícia sussurra, enquanto eu pauso para limpar o excesso de tinta. Eu acreditei nela por 20 anos. Eu a sinto, a compreensão fluindo entre nós como corrente. A minha dizia que eram para pessoas que não tinham nada a perder. E aqui estamos. Patrícia ri, a tensão em seus ombros diminuindo. Acontece que eles estavam errados sobre muita coisa. 3 meses se passaram desde o meu casamento. 3 meses acordando ao lado de Cássio, sem aquele nó familiar de ansiedade no estômago, me perguntando se hoje seria o dia em que eu finalmente ganharia a aprovação da minha família. 3 meses processando através dos meus cadernos de desenho e diários, derramando décadas de rejeição em páginas que acolhem minha dor sem julgamento. Nas horas de silêncio do meu estúdio, criei mais do que arte, construí entendimento. Cada pincelada e entrada no diário me ajudou a reconhecer que o que minha família via como rebelião era, na verdade, sobrevivência. Meu cabelo colorido, minhas tatuagens, minha recusa em me encolher. Não eram armas brandidas contra eles, mas escudos que criei para me proteger. Quase terminando, eu digo a Patrícia, adicionando os toques finais à sua borboleta. Como se sente? Como liberdade, ela diz, os olhos marejados. Como se eu finalmente tivesse permissão para existir no meu próprio corpo.
As palavras dela cristalizam algo que venho sentindo desde que abri o coletivo Brasa Tinta 6 semanas atrás. O que começou como meu estúdio particular se tornou um santuário para clientes de primeira viagem como Patrícia, pessoas se curando da vergonha corporal de famílias que lhes ensinaram que seus corpos não eram verdadeiramente seus. Transformei meu entendimento em propósito, criando um espaço onde a vulnerabilidade é honrada em vez de explorada. As paredes verde-menta, as cadeiras confortáveis, a ausência de espelhos, exceto quando necessário. Cada detalhe projetado para dizer: você pertence aqui exatamente como você é. Pronto, eu digo, largando minhas ferramentas e limpando gentilmente a peça finalizada. Dê uma olhada. O suspiro de alegria de Patrícia alimenta algo faminto na minha alma. Está perfeito, ela sussurra, tocando a pele ao redor de sua nova tatuagem com reverência. É exatamente como imaginei que sentiria. Eu sei que ela não está falando apenas sobre a borboleta. Mais tarde naquela noite, depois de fechar o estúdio, meu telefone vibra com uma mensagem de um número que ainda reconheço apesar de meses de silêncio. Leonardo, meu irmão do meio. Podemos conversar? Um café em algum momento? Minhas mãos tremem levemente enquanto mostro a mensagem a Cássio do outro lado da nossa mesa de cozinha. Ele pega meus dedos, firmando-os com sua palma quente. O que você quer fazer? Ele pergunta, sua voz neutra, apoiando sem direcionar. Eu não sei, admito, olhando para aquelas 7 palavras simples que de alguma forma carregam o peso de décadas. Uma parte de mim quer ignorar, e a outra parte... Eu traço o veio de madeira da nossa mesa. Está curiosa. 3 dias depois, estou sentada em frente a Leonardo, em uma cafeteria equidistante, entre nossas casas, a dele no subúrbio, a minha no centro. Ele envelheceu de maneiras que me surpreendem. Linhas finas ao redor dos olhos, que não estavam lá no Natal de 2 anos atrás, quando ele ficou em silêncio enquanto nosso pai fazia comentários cortantes sobre minhas infelizes escolhas de estilo de vida. Você está bem, Bella, ele diz, usando meu apelido de infância com cautela, como quem testa o gelo em um lago congelado. Obrigada, respondo, nem fria nem calorosa. Estou esperando. Leonardo envolve as mãos em torno da caneca, os nós dos dedos brancos. A Jenny está grávida, ele diz finalmente. 4 meses. Parabéns, eu ofereço, falando sério. Está me fazendo pensar sobre as coisas, sobre família. Ele levanta o olhar, encontrando meus olhos diretamente. Sobre o tipo que eu quero criar. O ruído ambiente da cafeteria desaparece enquanto Leonardo diz palavras que eu nunca esperei ouvir. Me desculpe, ele diz, a voz rachando levemente. Por não ter te defendido, por ter priorizado a aprovação do papai em detrimento dos seus sentimentos, por fingir que não via o quanto eles te machucavam, fico perfeitamente imóvel, com medo de que o movimento possa quebrar o feitiço que permitiu este momento. Jenny e eu temos conversado sobre como queremos criar nosso filho, ele continua. E eu fico pensando em você, em como nunca quero que meu filho sinta o que você deve ter sentido, como se tivesse que ganhar o pertencimento. O pedido de desculpas dele não é perfeito. Não apaga anos de cumplicidade, mas é genuíno. E reconheço a coragem que levou para alcançar o outro lado do abismo que nossa família criou. Não estou pedindo perdão imediato, Leonardo acrescenta rapidamente. Eu só queria que você soubesse que estou tentando entender e que eu gostaria de conhecer minha irmã de novo. A de verdade, não a versão que o papai queria que você fosse. Conversamos por 2 horas. Estabeleci limites claros para qualquer relacionamento futuro, sem criticar minha aparência, sem sugestões úteis sobre minha carreira, sem expectativas de que eu algum dia me conformaria ao molde da família Costa. Não estou buscando validação mais, eu lhe digo enquanto nos preparamos para sair. Estou aberta à reconexão, mas apenas em termos autênticos. Leonardo assente, a compreensão surgindo em olhos que se parecem notavelmente com os meus. Eu acho justo. Ele hesita antes de adicionar. Papai e Daniel talvez nunca mudem. Eu sei, eu digo, surpresa com o quão pouco essa perspectiva me dói agora. Essa é uma escolha deles. Voltando para casa, percebo que algo profundo mudou. Reconciliação não é sobre esquecer o dano ou fingir que nunca aconteceu. É sobre respeito mútuo e a coragem de começar de novo de forma diferente.
O convite de casamento chega em uma terça-feira no início da primavera. Um envelope cor creme com a caligrafia distinta da minha prima Emanuele. Dentro, sob o pedido formal de minha presença em seu casamento com Tiago Lima, ela escreveu uma nota pessoal. Isabela, eu quero você lá exatamente como você é. Cabelo azul petróleo, tatuagens e tudo. Você sempre foi mais corajosa do que o resto de nós. Com amor, Manu. Tracei as palavras com a ponta do dedo, lembrando-me de Emanuele como a prima quieta que sempre parecia estar observando, ponderando a dinâmica familiar com olhos pensativos. Nunca fomos próximas. Ela era mais jovem, mais obediente às expectativas familiares, mas seu convite soa como reconhecimento. Você vai? Cássio pergunta naquela noite enquanto preparamos o jantar juntos, movendo-nos pela nossa pequena cozinha na dança sincronizada de pessoas que conhecem os ritmos um do outro. Eu corto legumes com movimentos precisos. Eu acho que sim. A faca bate na tábua de corte. Não por perdão, mas por encerramento. Eu estarei bem ao seu lado, ele promete, beijando minha têmpora. 2 meses depois, chegamos à histórica igreja de pedra, onde gerações da minha família estendida celebraram marcos. Meu cabelo está tingido de um azul petróleo fresco, vibrante contra a simplicidade elegante do meu vestido. A mão de Cássio repousa firmemente na parte inferior das minhas costas enquanto entramos. As reações são exatamente como eu esperava. Os olhos da tia Judite se arregalam em choque antes de ela se virar rapidamente. O tio Roberto me cumprimenta com polidez rígida, seu olhar nunca encontrando o meu. Meus pais se sentam perto da frente, ombros rígidos, nenhum se virando quando sussurros anunciam nossa chegada. Mas também há surpresas. Meu primo Mateus me abraça calorosamente. Já era hora de você voltar, ele diz com prazer genuíno. Emanuele corre até mim em seu vestido pré-cerimônia, me abraçando com fervor. Obrigada por ter vindo, ela sussurra. Significa tudo. Percebo então o que este momento realmente é. Não um campo de batalha ou um campo de provas, mas simplesmente uma reunião de pessoas conectadas por sangue e história. Alguns nunca me aceitarão. Outros podem estar tentando aprender. A diferença agora é que nenhuma das reações me define. Durante a recepção, pego minha mãe me observando do outro lado do salão. Por um momento, algo como arrependimento brilha em seu rosto antes de ela desviar o olhar. Nós não falamos. Algumas pontes permanecem intransponíveis, mas Leonardo me apresenta a Jenny com orgulho na voz. Minha irmã, a artista, ele diz, e o título não carrega escárnio. Dirigindo para casa naquela noite, exausta, mas em paz, apoiei a cabeça na janela do passageiro. Eu não preciso mais que eles me amem, digo a Cássio, a revelação se instalando como uma bênção. Não sou mais definida pela exclusão deles. Na manhã seguinte, em meu diário, escrevo palavras que parecem o fechamento de um ciclo. Família não é DNA. São as pessoas que nunca pedem que você se encolha. 6 meses depois, o coletivo Brasa Tinta cresceu além dos meus sonhos mais selvagens. O que começou como meu estúdio particular agora abriga mais 3 artistas, cada um trazendo sua própria jornada de cura para o nosso trabalho coletivo. O espaço se tornou mais do que um salão de tatuagem. É um ponto de encontro comunitário, onde a arte e a aceitação se entrelaçam. Comecei a mentorar artistas mais jovens que enfrentam lutas familiares semelhantes às minhas. 2 semanas atrás, estabelecemos a Bolsa Brasa para estudantes de arte afastados de suas famílias, financiada por uma parte dos lucros do nosso estúdio. Às vezes me maravilho com a simetria perfeita de tudo. Uma vez rejeitada por ser diferente demais, agora sou celebrada por essa mesma diferença. As qualidades que minha família tentou suprimir se tornaram minhas maiores forças, minhas ofertas mais valiosas para o mundo. Esta manhã, uma nova cliente senta-se nervosamente na minha cadeira de consulta. Ela está na casa dos 50, recém-divorciada, cabelo recém-cortado em um estilo que o marido sempre proibiu. Não sei se sou corajosa o suficiente para isso, ela confessa, mostrando-me o pequeno design de borboleta que quer no pulso. Eu sorrio, reconhecendo sua coragem pelo que ela é.
Você já teve que escolher entre a paz e a aprovação? Pergunto gentilmente. Os olhos dela encontram os meus, a compreensão florescendo entre nós. Todos os dias da minha vida, ela responde. Então você já é corajosa o suficiente. Eu lhe digo, preparando minhas ferramentas para o trabalho de transformação. Vamos começar. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um Super Thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.